dia! Bom dia! Bom dia! Eu quero dizer para todos vocês que estão aqui, líderes, pastores, empreendedores, que é uma honra poder estar aqui em Recife para compartilhar um grande momento, um novo ciclo da CG Max. Eu quero começar, antes de começar a falar, esse pastor que acabou de falar com vocês aqui, eu tive a honra de trabalhar com ele durante 8 anos na empresa. Assim que a empresa foi fundada, uns 2 anos depois, pastor Anderson Santos fez parte do nosso trabalho, da nossa organização, e digo para vocês, um dos melhores profissionais que trabalhou comigo, aquele profissional que trabalha com excelência, aquela pessoa que você pode contar em todos os momentos, em todas as horas e em qualquer dia. Aquela pessoa que está do seu lado, no momento mais difícil, está ali te ajudando, te amparando. Eu não posso deixar de te honrar, pastor Anderson. Muito obrigada por todo o seu empenho, por todo o seu esforço. E ele, para mim, é uma referência. Eu conheço ele desde menininho, ele é meu sobrinho. Então, sempre foi um rapaz criado na igreja, sempre andou nos caminhos do Senhor, nunca saiu da casa do Senhor. E durante um tempo da caminhada comigo, eu vi que ele descobriu que o propósito dele estava em outro lugar. Porque Deus tem planos para nossas vidas, né? Pastor Silas fala que os nossos planos mudam, mas o propósito não. E ele seguiu para o propósito dele. Parabéns, pastor. É uma honra ter você. Obrigada. É muita emoção estar aqui, é muita alegria estar aqui com vocês, porque a gente vê que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus cuida de todos os detalhes. Nós não combinamos as palestras, eu não sabia que o pastor Anderson ia falar em detalhes, mas no decorrer a gente vai estar alinhando aqui e vocês vão entender. Então, antes de tudo, né, eu quero apresentar para vocês a minha base, eu quero apresentar para vocês o meu sucesso, eu quero apresentar para vocês a minha família. E desde pequena, eu fui criada numa família muito grande. Meu pai teve 11 filhos. Para quem não sabe, pastor José Santos, no Rio de Janeiro, casado com a dona Maria Leal Santos. E o meu pai sempre falava, a minha casa é um pedacinho do céu. Então eu ouvi isso e pratiquei e levei essa cultura para minha casa. Porque a minha maior missão foi ser mãe, esposa e agora avó. Então eu vou estar apresentando para vocês o meu sucesso, a minha ostentação, a minha base está aqui. Sou casada com o mesmo homem, vou fazer 34 anos de idade, né? O meu amor, o meu segurança, ele é policial, ele é o guardador da minha família, ele tem meu coração, ele tem meu estômago, ele tem tudo, né? Então, tá ali a Rebeca, casada com o Afonso, meu genro, que me deu uma neta linda, Beatriz, eu sou avó, há 2 anos. Tá ali a Sara Loli, casada com o pastor Anderson, casada com o pastor Mateus, eu estou com isso na minha cabeça. Casada com o pastor Mateus. Está ali a Maria, que ainda é solteira com apenas 21 anos de idade. Então está aqui para vocês o meu sucesso, a minha família, que é para mim um dos maiores presentes que Deus me deu. E eu quero dizer para vocês que o maior sucesso de qualquer empreendedor não está no negócio dele, não está na conta bancária dele, não está no carro dele. Te garanto que está na família. Não tem nada que pague uma família perfeita, não.
Não se iludam, a minha família não é perfeita. Eu estou casada hoje, até 34 anos porque eu botei Jesus no centro. Porque por mim eu não estaria casada há 34 anos. Porque é um desafio, é um grande desafio. Mas eu digo para vocês, vale a pena continuar, vale a pena abrir mãos, né, de alguns desejos. Vale a pena você dar espaço para o seu filho, você abrir mão de saber que aquele momento agora é do seu filho, o seu momento vai chegar. Vale a pena criar pai e mãe, os filhos, para ter um equilíbrio, uma família funcional. Então, deixo aqui a minha base para vocês. E eu agora vou me apresentar, né? E vou falar para vocês um pouquinho do nosso grupo. Hoje eu estou ocupando o cargo de CEO do grupo Central Gospel, né? Dentro do grupo existem 3 marcas. A marca Central Gospel Music é uma gravadora que já está atuando no mercado há 19 anos. Já recebeu indicação do prêmio Grêmio Latino, tá? Já participamos com indicações do prêmio. Temos também a marca Editora Central Gospel. A Editora Central Gospel, ela está atuando no mercado há 24 anos. E a Editora Central Gospel já participou de vários prêmios de literatura, prêmios da Areté. Também tivemos um recorde mundial de venda de Bíblias de estudo. Nós tivemos, em 2005, mais de 100 mil Bíblias vendidas em apenas 5 meses. Esse foi o primeiro marco da Editora Central Gospel. Depois tivemos também recordes de vendas de obras teológicas, recorde mundial. Nem a editora americana nos Estados Unidos bateu o recorde de vendas que a editora fez no Brasil. Gente, é uma honra participar dessa empresa. Temos também agora, estamos aqui hoje para falar com vocês, para apresentar para vocês a Central Gospel Max. Então, a Central Gospel Max, quem já faz parte? Faz aí. Então, a Central Gospel Max está com apenas 3 aninhos de idade. A Central Gospel Max é um bebê. A Central Gospel Max é um projeto que, assim, invadiu o coração do nosso presidente. Por quê? Ele tem, assim, um sonho há muitos anos de ter os seus produtos da Editora Central Gospel na mão de todo brasileiro. E através desse projeto da CG Max, nós acreditamos 100% que vamos concretizar este sonho. Eu digo uma coisa para vocês, eu trabalho com o pastor Silas há 28 anos e eu já compartilhei de vários sonhos deles. Eu falo assim, o meu pai era o pastor presidente do pastor Silas. E o meu pai sempre assim, meu pastor Silas falava, um dia eu vou entrar na televisão, meu pai ria. Meu pai sempre teve esse jeitinho de querer questionar a gente, mas esse jeitinho dele sempre impulsionou a gente. Teve uma vez que o pastor Silas fez uma viagem para o Nordeste e trouxe no avião dele, meu pai, eu, o pai dele, e eu vi pela primeira vez o meu pai falar. Meu pai falou assim, agora sim, tudo que o pastor Silas falar eu vou acreditar. Então, o pastor Silas teve o gostinho de ouvir, antes do meu pai morrer, falar isso para ele. Então, eu vou dizer para vocês que o presidente da nossa empresa é um grande visionário. Vamos lá. Por que a gente acredita na nossa empresa? Por que a gente trabalha na nossa empresa? Por que a gente sonha junto com a nossa empresa? Porque a gente é pautado numa base. A gente tem propósito, a gente tem missão, a gente tem valores, nós temos pilares. E a nossa missão, a nossa visão, essa é a melhor e maior empresa cristã
até 2027. E no decorrer do nosso evento, você vai entender por que a gente quer ser a melhor e a maior organização até 2027. E eu quero contar também uma historinha para vocês. Como o nosso pastor Anderson contou, eu também vou contar uma historinha para vocês. Dr. Jackson, eu não conheci, mas essa história foi contada por um pastor muito perto meu. O que acontece? Dr. Jackson, um grande empresário, um homem riquíssimo, riquíssimo. E o que lhe dava assim prazer o Dr. Jackson, que a gente fala lá, frisson do Dr. Jackson, que ele ficava todo emocionado. A cada 6 meses, ele trocava o carro dele. Então, o que dava alegria, o que dava assim, entusiasmo para ele, era saber que daqui a 1 mês eu vou trocar meu carro. E o que aconteceu? Um belo dia, Dr. Jackson entra na casa dele, cansado, vai até a cozinha e se depara com a sua secretária do lar, contando um dinheiro, contando uma moeda, contando nota. Ele fala: Dona Maria, o que está acontecendo? O que a senhora está fazendo? Dr. Jackson, amanhã é aniversário do meu filho. Ele vai fazer 7 anos. E eu estou juntando um dinheiro para comprar a bicicleta para ele. E ele está na maior expectativa. Só que ele sabe que eu não consegui chegar ao valor. A bicicleta vale X, eu só tenho X. O Dr. Jackson, de imediato, na hora, sem titubear, ele chegou e falou: toma aqui, tá aqui para você completar. Vai lá, compra a bicicleta do seu filho. E ela começou a chorar, agradeceu, abraçou a ele, saiu toda feliz. Chegou no sábado pela manhã, ela foi direto para a loja. Foi direto, procurou a bicicleta. E o filho já sabia que ela não tinha um dinheiro completo para comprar. Quando ele acordou, quando ele viu a bicicleta, ele começou a chorar, ele começou a gritar, e o pai acordou, a família toda ficou emocionada. A mãe de imediato fez o quê? Pegou o celular e começou a filmar a alegria do filho, o pai chorando, e aquela emoção toda. Ela filmou aquilo e mandou para quem? Dr. Jackson. Quando o Dr. Jackson viu aquele vídeo, ele falou assim, tá lá o título: o segredo da vida é o próximo, não é você. É o segredo da vida. Quando ele viu o vídeo, ele chorou, e ele nunca chorou porque ele trocou de Porsche. Ele nunca chorou porque ele trocou de Porsche, mas quando ele viu que ele pôde contribuir com a alegria de uma outra família, que ele fazia parte daquela alegria, ele se emocionou. O que eu quero dizer para vocês aqui? Que a gente sabe a importância da nossa vida, do nosso propósito, mas que a gente não faz nada sozinho, que a gente sempre depende do outro. A gente sempre vai estar com o outro. E Deus nos fez com um propósito de contribuir na vida do outro. Então, vamos lá. Em poucas palavras, eu vou estar falando aqui um tema: encontrando o propósito no empreendedorismo, né? E antes de falar de empreendedorismo, não existe eu entrar em empreendedorismo sem falar de propósito. Porque é o propósito que nos dá a direção. É o propósito que nos dá a alegria, que nos dá a energia. E lá em Gênesis 2:15, Deus fala sobre o propósito geral para o ser humano. E colocou Deus o homem no jardim para frutificar e preservar. Então Deus nos fez o propósito geral para preservar.
Nós fomos criados para preservar. Nós não fomos feitos para destruir nada. O ser humano não foi feito para destruir nada. Só quem tem o poder de destruir, vocês sabem. Não é Deus. Então, a frase do Dr. Miles, ele fala: e eu acredito que a maior tragédia da vida não é a morte. A verdadeira tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. E tem um outro autor que eu descobri mês passado, Dr. Mark, falando assim: os 2 dias mais importantes da vida é o dia que a gente nasce e o dia que a gente sabe por que nasceu. O dia que a gente descobre o nosso propósito. Então, eu vou falar aqui um relato bem curtinho. Eu trabalho com o pastor Silas, há 28 anos. E no decorrer da minha história, eu comecei numa família bem simples, uma família muito grande. E comecei na minha adolescência trabalhando com venda de produtos. E depois eu entrei num banco, uma instituição, trabalhei por 3 anos. Quando eu entrei no banco, eu já tinha 18 anos. Então, nesta época, eu já me questionava: o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus me colocou aqui? Isso me incomodou por muito tempo, mas eu não me paralisei. Eu falei assim: eu estou num processo, eu não posso parar. Eu estou contribuindo de alguma forma, mas eu ainda não estou 100% realizada. Entrei para uma multinacional, fiquei 10 anos no processo da multinacional também. Foi mais um aprendizado que eu tive para hoje eu estar onde eu estou. Mas eu não entendia. Eu continuava com aquela insatisfação interior. Faltava algo, faltava eu descobrir o meu propósito. E hoje se fala muito da palavra propósito, mas na minha época não. Eu fui criada dentro de uma igreja, num bairro simples, bem simples, filha de pastor, e a gente só falava de pregação de santidade, espiritualidade, o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode. Propósito eu não tinha ouvido falar, mas graças ao Espírito Santo que me incomodava. Por isso que eu estou aqui hoje, eu não estou aqui por acaso. Por que eu estou aqui para falar sobre isso? Porque eu vivi isso na minha vida e eu vi a importância. Quando o Espírito Santo me falou que o meu lugar era para trabalhar junto do pastor Silas de Malafaia, vocês pensam que é fácil? Pastor Silas casou com a minha irmã, então convivi com o pastor Silas a minha adolescência toda. Pastor Silas é um homem visionário, é um homem protetor. Então, meu pai tinha muitos filhos, então ele se achava o nosso irmão mais velho. Ele queria proteger todas as irmãs. Então, era briga para cá, briga para lá. Eu não me via trabalhando para um pastor, Eu era filha de pastor, eu me via trabalhando no secular. Então, até eu entender, mas aí eu entendi. Quando eu entendi, quando o Espírito Santo falou, é com ele que você vai trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, sabe aquele dia que você descobre por que você existe? Sabe aquele dia que você acorda 4 horas da manhã, numa boa, sai da cama, toma um banho frio, vai alegre trabalhar? Sabe aqueles eventos que você vai, que você trabalhava, lembra, Anderson, em Águas de Lindóia? Uma semana de eventos, acordando 5 da manhã, indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã, mas trabalho duro. Não existia o que me fazia mais alegre. Sabe, porque você vê que você está fazendo parte de um propósito. Você vai num evento, você vê as pessoas chorando. Você vê Deus trabalhando na vida das pessoas. Você recebe e-mails falando, a palavra falada mudou o meu marido. A palavra falada restaurou o meu filho, estava fora de casa. Hoje, a palavra falada, o meu irmão viciado em cocaína há anos, hoje um pastor. Gente, não tem nada que me traga mais alegria do que ver a transformação na vida das pessoas. Então, vamos falar de mentalidade empreendedora. Pastor Anderson deu uma dica aqui pra gente. Qual é o único instrumento capaz
de mudar o ser humano. O único instrumento que é capaz, que faz a transformação, começa por onde? A mente, né? A transformação começa pela mente humana. Vou dar um exemplo lá. Antes do cidadão pecar, começa onde? Assim, um básico bem direto para todo mundo. Começa aqui primeiro, né? Antes de consumar o pecado, você pensa, está aqui, sente e executa o pecado. Então é isso. O começo está aqui na mente humana. E falando sobre a mente humana, tem o apóstolo Paulo, que fala em Romanos 2:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento, do vosso entendimento. A gente tem que renovar a nossa mente com esforço, não é? A gente tem que renovar a nossa mente. E aí, o que é que acontece? Não vou falar de Bíblia para vocês. Vou falar para vocês de uma PhD. Ela é autora do livro Mindset, a doutora Carol. O que a doutora Carol fala? Existem 2 tipos de mindset. 2 tipos. O fixo e o de crescimento. O fixo, o que acontece? Sou vitimista. Nasci num lar pobre. Não tive pai. Eu vou morrer pobre. Nasci numa família egoísta, que nunca pensou em abençoar ninguém, só pensava em si. Vou morrer assim, só com a minha família, abençoando só a minha família. Agora, o mindset de crescimento. A maioria das pessoas que tem um mindset de crescimento, elas alcançam sucesso, prosperidade na vida. Todo o início do sucesso, da prosperidade, está na forma que você pensa. E a gente tem que fazer o que para mudar? Porque a gente pode mudar. Porque a Bíblia fala de mudança. E ela fala de mudança. E ela fala que a sua mente é mais importante do que as suas habilidades, do que os seus talentos. Que a sua mente vale mais que as suas habilidades e que o seu talento para o sucesso. Quer ter sucesso? Trabalhe a sua mente. Então, para trabalhar a nossa mente, a gente tem que fazer um esforço constante para mudar. E o que é falado aqui? Eu tenho que ter o quê? Foco. Foco. Como é que eu não vou ter foco? Como é que eu vou alcançar meus objetivos? Eu tenho que ter foco. Então, eu tenho que trabalhar a minha mente como? Tendo foco. Eu sei qual é o meu planejamento, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei qual é a minha meta, eu não vou perder o meu foco. Vocês acham que José não teve foco? Vamos lá. José, o cara com a mente próspera, não teve foco? Pelo amor de Deus, os irmãos de José invejaram ele por causa da mente dele. José chegou aonde chegou porque ele teve foco e a mentalidade de crescimento. Ele não se deixou levar por todas as circunstâncias que queriam parar ele. Vamos lá. Autoconversa. A sua mente precisa de autoconversa. É você falar com você mesmo. Vem cá, estou perdendo meu foco. É esse caminho que eu vou seguir? É esse plano que eu vou seguir? Vem cá, vamos lá. Filho pródigo. Filho pródigo no fundo do poço. O que ele fez para tirar ele do fundo do poço? Ele conversou com ele mesmo. Poxa, eu estou aqui, passando fome, pensando em comer as bolotas de porco. Vem cá, meu. Os empregados do meu pai comem o melhor. O que eu estou fazendo aqui? Então, gente, vamos parar e conversar com a gente mesmo. Isso não é coisa de maluco, não. Isso é coisa de inteligente. Isso é coisa de pessoas que se autoavaliam e está possível a mudanças. Porque hoje o mundo está muito rápido. De repente você toma uma decisão e você tem que parar, pensar, conversar com você mesmo. Você é empreendedor.
Você vai ter momentos que não vai ter ninguém para te mentorear. Você vai ser seu mentor, o Espírito Santo vai ser seu mentor. Você vai ter que parar e conversar com você. Então a nossa mente precisa de quê? Foco, autoconversa e para acabar heróis. Quem são as suas referências? Os grandes empresários hoje, o que eles falam? Você tem que modelar. Veja aonde você quer chegar, quem você quer ser e modele essa pessoa. Agora eu quero dizer para você, quem você está modelando? Quem é sua referência? Quem é seu exemplo? Eu tive uma grande referência, duas grandes referências. Meu pai, um grande administrador, não se formou em administração, ele estudou até a 4ª série, mas se você for no Rio de Janeiro, tem uma plataforma BRT Econômica. Pastor José Santos fez uma diferença gigantesca por onde ele passou. Uma grande referência. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado as pessoas que você está se aliançando, porque o meio ambiente que a gente dá, as pessoas, nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Cuidado, muita atenção. Isso é muito importante para o seu sucesso. Alianças mal feitas te levam ao fracasso. Então, terminando a minha palavra, eu quero trazer 3 grandes desafios para vocês líderes, para vocês empreendedores que estão aqui hoje. Abracem o mindset de crescimento. Façam um esforço, uma capacidade que vai além para você perceber o que você precisa mudar. Busque descobrir o seu propósito individual. Está aí a garantia do teu sucesso. Eu vou falar só mais uma frase do Dr. Miles Monroe, que eu ainda tenho 7 minutos aqui. Dr. Miles foi um grande homem, ele faleceu. Que homem! Meu pai falou assim, que pena que eu conheci ele só agora. O pastor Silas falou, um dos homens mais inteligentes que eu conheci. Ele disse que na adolescência dele, ele perguntou para Deus, qual é o lugar mais rico no mundo? Ele pensou que Deus fosse falar assim, na Arábia, onde tem tesouro, petróleo, né? Deus falou para ele assim, o lugar mais rico da face das terras é o cemitério, aonde nós passamos várias vezes. Sabe por que é o cemitério? Porque lá estão enterradas as maiores músicas que nunca foram cantadas. Porque lá tem os quadros que nunca foram pintados. Porque lá tem projetos que era para abençoar milhares de vidas que nunca foram concretizados. Sabe por quê? Morreram sem descobrir por que eu coloquei ele aqui no mundo. Então, mais uma coisa aqui para você sobre propósito. Olha só, Deus é o maior empreendedor. Deus é o maior empreendedor. Vocês já viram coisa mais linda que tudo da terra que ele criou? Não tem o maior empreendedor do mundo, foi Deus. E Deus criou um produto, sabia? Deus criou você. Você é um produto, você é a criação de Deus. Você é a semelhança de Deus. E quando Deus criou você, Ele fez um propósito antes de te criar. Então vamos lá, uma empresa cria um produto. Essa empresa, antes de criar o produto, ela estuda o mercado. Ela vai ver qual a dor aquele produto vai atingir. Antes de criar, Deus antes de te criar, Ele já tinha o seu propósito. O que você veio para fazer aqui. Então, quando uma empresa cria um produto e o produto não dá certo, de quem é a culpa? Da empresa. Quem fica mal falada no mercado quando o produto se dá mal? Vamos lá, gente. Quem se dá mal? O carro quebrou. Qual a marca desse carro? A Ford fez um carro que pegou fogo, matou todo mundo. Vão falar de quem? Da Ford. Então, eu quero dizer para você que o teu empresário, o teu fabricante é Deus. E se você errar,
De quem vai para a fama de ruim? De que falhou? Deus. Quando a gente não cumpre o nosso propósito, a gente está prejudicando Deus. Porque Ele nos colocou aqui para cumprir um propósito. E se você falhar, você está sujando o nome de Deus. Por quê? Porque Ele te colocou aqui para dar certo. Porque Ele te colocou aqui para você ser especial. Porque Ele te colocou aqui para ter uma vida próspera. E só você pode decidir dar certo. Só você pode fazer dar certo. E eu acredito e eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui é porque vão dar certo. Já estão dando certo. Porque senão vocês não estariam aqui. Amém? Então, gente, use o empreendedorismo para fazer a diferença. A CG Max não é só uma empresa qualquer de marketing de relacionamento. A gente não veio aqui para competir com nenhuma outra empresa de marketing de relacionamento. A gente veio aqui para fazer a diferença. A gente veio aqui para impactar vidas. A gente veio aqui para dizer que ostentação é a nossa casa. Ostentação é estar casado 20 anos com o mesmo marido. Ostentação é ter filhos na casa de Deus, seguindo a minha jornada comigo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E qual é a nossa responsabilidade? Por que a gente está aqui? Porque a gente está vendo hoje que o mundo está mal. O mundo está muito mal. Satanás está totalmente estratégico, muito mais inteligente que antes. E ele está atingindo quem? As nossas crianças. Ele está atingindo quem? Aonde o pai e a mãe não estão na escola. Ele está afetando a mente das crianças. Gente, hoje o Brasil está pontuando o primeiro lugar no mundo com o maior índice de ansiedade. Ansiedade. E eu quero fechar falando de um projeto da Central Gospel, da editora Central Gospel, porque eu tenho a honra de dizer para vocês que nós fechamos o contrato com uma editora americana, uma editora americana que trabalha há 150 anos com a escola bíblica dominical. E a gente está trazendo o estudo americano para o Brasil. Isso é um sonho. Isso é um sonho. Deus nos deu essa estratégia para trabalhar com as crianças na igreja. Você pode, ou numa aula de escola dominical, ou num culto à noite, com o estudo americano, com uma técnica muito mais fácil, porque no Brasil a gente já decoreba tudo, com uma técnica que a criança vai ter um entendimento da palavra de Deus. Porque hoje a nossa preocupação está muito sobre as crianças. As crianças não estão recebendo o ensino dos pais da Bíblia. Você vai numa escola dominical, as crianças não sabem nem o que é Novo Testamento, o que é Velho Testamento. E nós pegamos para nós essa responsabilidade. E nós contamos com um exército para invadir o Brasil. E eu quero saber se esse exército está aqui. E eu quero saber se a gente pode contar com vocês. Sabe por quê? Porque essa empresa, ela está aqui para invadir o mundo com a palavra de Deus. Porque é o único produto e é o único manual que a gente tem. Porque todo produto tem um manual. Quando você compra uma televisão, vai um manual. Quando você não sabe mexer na televisão, aí vai ter que ler um manual. Sabe qual é o maior manual? Nosso, do ser humano, é a Bíblia. O maior manual do ser humano é a Bíblia. O livro mais importante do mundo é a Bíblia, porque ele é o livro mais vendido no mundo. E a gente precisa de um exército para estar com a gente, trabalhando e levando a palavra de Deus para transformar o mundo, para impactar o mundo. Eu quero já dizer para vocês que foi uma honra estar falando com vocês, que é uma alegria e que no final quero abraçar, conhecer vocês. E muito obrigada pela atenção, por vocês estarem me ouvindo. Muito obrigada!